Na terapia cognitivo-comportamental, a gente fala muito que mudar comportamentos e criar novos padrões é o que realmente faz diferença para superar novos desafios. E o mais legal é que se a gente voltar uns bons séculos no tempo, vai ver que Santo Tomás de Aquino já falava exatamente sobre isso. Só que ele usava outros nomes. Ele chamava os bons hábitos de virtudes e os maus hábitos de vícios. Então, hoje a gente vai juntar essas duas coisas. Vamos ver como que a sabedoria milenar de Tomás de Aquino, junto com a parte prática da TCC, pode ser um mapa que você precisava para construir uma vida mais intencional e menos piloto automático. Sejam muito bem-vindos ao podcast A Verdade que Liberta. Sou Juliana Bianchim, psicóloga, e atuo nas linhas cognitivo-comportamental e tomista. Hoje a gente vai conversar sobre algo que, no fundo, conduz quem a gente é e o que a gente faz, os nossos hábitos. Se você parar para pensar, desde o jeito que a gente escova os dentes, até o jeito que a gente reage quando o nosso chefe manda um e-mail atravessado, quase tudo na nossa vida é sustentado por hábitos. Eles são o ponto de sustentação da nossa rotina. Mas você já parou também para pensar no poder absurdo que bons hábitos têm de impulsionar a nossa vida para frente? Por exemplo, pensa numa pessoa que tem o hábito de acordar cedo todo dia e correr 5 quilômetros. A saúde que essa pessoa tem. Ou alguém que quer passar no vestibular e estuda todos os dias durante 10 horas. Ou pais que todo sábado levam seus filhos ao parque, ficam com eles jogando bola, passeando ao ar livre, dedicando tempo de qualidade, longe de telas. Qual tipo de relacionamento eles estão cultivando e criando com essas crianças? Para começar, vamos olhar no lado da TCC. A psicologia entende que grande parte do que a gente faz é uma resposta aprendida. A gente tornou automático essa resposta, tanto que virou um hábito. Pode ser um hábito bom, tipo ir para academia, que traz saúde, ou um hábito ruim, tipo enrolar para começar um trabalho importante, ou até a gente se acostumou a dar uma patada em alguém quando está estressado. E todo hábito funciona num ciclo, que é um ciclo de gatilho, rotina e recompensa. Vou explicar. Gatilho é o que dispara a ação. Então pode ser um momento de estresse, uma sensação ruim ou até um horário. Deu meio-dia no relógio. Aí vem a rotina, que é o comportamento em si, é o que você faz no automático. E, por final, vem a questão da recompensa, que é o que você ganha com aquele comportamento. Pode ser um alívio momentâneo, pode ser uma sensação de prazer, por exemplo, quando você come um doce, ou até uma fuga rápida de um problema. E essa recompensa que faz seu cérebro querer repetir esse ciclo de novo e de novo. Na TCC, a gente encontra ferramentas para identificar esses ciclos e, o mais importante, para quebrar e mudar. O foco é entender que os nossos padrões não são uma sentença, você não está aprisionado para sempre. Eles podem ser desconstruídos e reconstruídos. Agora, se a gente pudesse puxar a cadeira e conversar com Tomás de Aquino, é uma visão que complementa isso de um jeito muito especial. Para ele, o hábito é como se fosse uma inclinação. É algo que se estabiliza dentro da gente e faz com que a gente haja de um certo jeito com facilidade.
Ele dividia isso de uma forma simples, ele chamava de virtudes e vícios. Então, virtudes são os hábitos bons, aquilo que a gente repete, mas para o bem, né? Coisas que fazem a gente ser melhor, que facilitam a gente fazer o que é certo, né? Por exemplo, coragem, prudência, justiça. E a grande questão aqui é que a virtude não é uma coisa que você faz uma vez só, né? Por exemplo, a gente está falando de hábitos. Ninguém é corajoso porque foi corajoso uma vez na vida. Isso não te torna corajoso. A virtude é uma repetição, é como um músculo. Quanto mais você treina, por exemplo, a paciência, mais paciente você fica. É como ir na academia, né? Só que para a alma. Por outro lado, a gente tem os vícios, que são hábitos que fazem mal, que deixam a gente deformado, né? Se você mente todo dia, a desonestidade vira um padrão. Se você procrastina sempre, a negligência ganha força. Se você explode por qualquer coisa, o seu autocontrole vai para o saco. E o recado mais importante aqui é: ninguém vira um poço de virtude ou um poço de vício do dia para a noite. O nosso caráter é construído aos poucos, nas pequenas coisas que a gente repete todo santo dia. E quando a gente junta a TCC com o tomismo, a gente ganha esse manual prático para mudança de vida. E como que a gente faz isso na prática? Primeiro de tudo, você precisa olhar para o hábito que você quer mudar, para o vício, e entender o ciclo dele. Qual que é o gatilho, qual que é a rotina, qual que é a recompensa. Vamos supor que seu gatilho seja o estresse no trabalho. Sua rotina é sempre devorar um pacote de bolacha e a recompensa é aquela sensação gostosa de barriga cheia, que tira seu pensamento do problema no trabalho por um momento. O problema é que só dura poucos minutos e que bolacha não é saudável. E que se você faz isso todo dia, não é efetivo, é só paliativo, dura uns minutinhos. O estresse continua acontecendo todo dia. E daí todo dia você come um pacote inteiro de bolacha. Se você não enxergar esse padrão, você vai brigar com a balança sua vida inteira. O segundo passo é se perguntar: tá, mas qual virtude está me faltando aqui? Então, se você está procrastinando, está te faltando diligência ou força de vontade. Se você está agindo por impulso, talvez está te faltando temperança. Se a ansiedade está te dominando, talvez seja falta de prudência. Porque você para de pensar só: eu preciso parar de comer a bolacha. Você começa a pensar: eu preciso desenvolver o autocontrole. É outra pegada. Não é aquela ação de comer a bolacha, é o autocontrole. E daí vem o terceiro passo. Você traz isso para o operacional. Porque a virtude não cresce só no porque você teve uma ideia bonita. Ela cresce na prática, na ação prática. Então você esquece uma meta gigante de vou mudar minha vida inteira a partir de segunda-feira. O negócio é criar ações pequenas, coisas que você consegue fazer e repetir. Então, ao invés de prometer que vai estudar 5 horas, prometa que vai estudar 20 minutos. Ao invés de prometer que nunca mais vai brigar, prometa que hoje, só hoje, você vai respirar fundo antes de responder aquela mensagem atravessada que você recebeu. São pequenos atos que começam a moldar quem você é. E agora a gente vai falar do quarto ponto, que é a repetição que cria o caráter. Tanto Tomás de Aquino quanto o pessoal da TCC concordam com isso. Toda vez que você escolhe fazer o certo, ao invés de ir no automático,
você constrói novas conexões neurais. No começo é chato, parece artificial e exige um esforço absurdo, mas com o tempo vai ficando natural, vai virando parte de você. Claro que no meio do caminho, sua cabeça vai tentar te sabotar. Porque o cérebro, ele tenta economizar energia, ele quer fazer o que ele já está acostumado a fazer. E daí surgem pensamentos de eu não consigo, isso é difícil, não vai adiantar nada, não vai dar certo. Mas daí você olha para esses pensamentos e entende que eles não são verdades absolutas. É seu cérebro com preguiça, querendo fazer o que ele já conhece. Ele quer manter esse hábito velho. Então, quando a gente junta essa profundidade filosófica do tomismo com a praticidade da TCC, a gente percebe essa coisa libertadora. A gente não é refém dos nossos hábitos, nós somos construtores deles. E somos nós que alimentamos esses padrões todos os dias. E se a gente construiu, a gente pode desmanchar e construir outros. E a verdadeira mudança não é um momento de iluminação transcendental, é um resultado de pequenas escolhas, pequenas ações que a gente faz todo dia. Então, que tal começar hoje? Escolhe um hábito que está te atrapalhando. Escolhe uma virtude que você precisa para combater esse hábito. E faz uma coisinha pequena, mas concreta, para começar a treinar isso. Porque caráter não nasce pronto, ele é treinado. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de falar sobre esse assunto. E esse foi o podcast A Verdade que Liberta. Agradeço a sua companhia. Um abraço.